Gênesis 6. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu o destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis 6 tem algumas discussões sobre isso, sobre os gigantes, sobre Noé, sobre a barca. Esses gigantes, eles dizem, inclusive, que Golias foi alguns estudiosos sugerem que Golias foi um dos descendentes desses gigantes que sobreviveu, mas na palavra a gente ouve que nada que tinha fôlego de vida sobreviveu. Uma coisa muito legal dessa passagem em específico é a crença de Noé. Imagina o seguinte, imagina Deus, ele vem, fala com você, e aí você age pela fé. Depois do que aconteceu, fica muito fácil a gente falar, pô, legal. Agora imagina Deus aparecendo para você e falando assim, ó, construa uma barca, assim, assim, assado. Você teria coragem de fazer isso? De contrariar seus pais, seus avós, de colocar a sua vida em xeque e fazer isso? Agora vamos pensar como que as pessoas, de um ponto de vista de mente, elas são do dia de hoje. Elas começam e não terminam, começam e não terminam. Se por um acaso Noé não tivesse construído essa arca, ou não teria nenhum ser humano, ou para não destruir a humanidade, Deus não teria mandado o dilúvio. Então, assim, olha só que interessante se Noé não tivesse feito a arca. Ou a gente não estaria discutindo agora, ou Noé seria um mentiroso. Então, vamos olhar as coisas da perspectiva de Noé e não de Deus. Deus só mandou o dilúvio porque Noé acreditou do fundo do seu coração. Porque de qualquer outra forma não vale a pena a gente ter essa discussão. Então, esses dias eu até mandei isso para um teólogo nessa discussão.
A nossa fé ela pode ser tal qual que Deus, para honrar o que nós somos perante a nossa fé, Deus mandou o dilúvio para Noé. Estou olhando do ponto de vista de Noé, porque para honrar a vida de Noé, Deus mandou o dilúvio. Quantos de nós a gente começa algo e nós paramos no meio do caminho e aí alguém aponta para você e fala assim, tá vendo? Falei que não ia dar certo, mas não é que não deu certo porque a pessoa falou para você que não ia dar certo. É que não deu certo porque você não foi perseverante na sua fé. Você não creu do ponto de vista fiel. Esse canal a gente está fazendo com um propósito. É muito legal que uma vez eu até tenho escrito isso daqui num quadro meu. Processo, propósito e promessa. Esse canal nós fizemos por uma promessa com um propósito. E por enquanto nós estamos vivendo o processo desse canal. Por que o processo? Porque esse canal é um canal muito pequeno. A gente não precisa fazer esse canal, né, amor? Não. Mas nós estamos fazendo esse canal porque é algo que tocou o nosso coração. Nós queremos levar um pouquinho do que nós somos em Cristo para vocês. É isso, né, paixão? Quer acrescentar alguma coisa?